Senhor Jesus Cristo, quero aqui mais uma noite expressar minha alegria, porque eu estou feliz, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. 12 Profetas é um programa que reúne pessoas de vários estados, pessoas que vêm para dizer, para bem dizer o nome do nosso Senhor Jesus, o nosso Salvador. E hoje aqui eu quero chamar a sua atenção ao povo que se reúne para situações ao qual não favorece muitas vidas, né? Mas para eles, eu entendo que sim, porque senão não se reuniam. Mas a nossa preocupação não é essa. Nossa preocupação é fazer aquilo que Deus tocar no nosso coração em prol da obra do Pai. Porque nós somos ferramentas. Nós somos ferramentas para ser usada para o bem de muitas pessoas, de muitas vidas. Eu aqui ouvi um garoto, a mãe falando a respeito do seu filho, que ficou indignado quando ele leu a Bíblia, que o seu irmão matou o seu próprio irmão. Ou seja, todo mundo sabe, né? A morte do seu irmão porque ciúme, né? Todo mundo sabe o que aconteceu e o menino ficou indignado. E ele perguntou para a mãe: isso é verdade? É verdade, isso aconteceu. Caim e Abel teve essa situação aí, ó. Mas Deus ele tem o seu mover, o seu prover. Ele tem várias formações para nossas vidas. Mas do outro lado, nós temos aqui o diácono Gilberto, que deu um conselho para uma pessoa e a pessoa recebeu o conselho e teve maior livramento hoje para não ser despedida do seu trabalho. É assim que Deus faz comigo e com você. Quando nós determinamos, quando nós buscamos, quando nós se lançamos, quando nós fazemos o ídolo do Senhor, Deus ele começa a trabalhar nas nossas vidas. Eu convido você que está do outro lado, ouvindo hoje, agora, ouvindo amanhã, depois, eu não sei quando vai ser, que hora vai ser. Uma coisa nós podemos ter a certeza: Jesus morreu por mim e por você. Ele foi morte de cruz pela sua vida. O que você tem hoje? Se o Senhor vier nos buscar, o que você vai entregar ao Pai? O que você tem para falar com o Senhor? Será que ele vai entrevistar você? Quem é você? De onde você veio? Não, claro que não. Ele já sabe quem é você. De que forma você age, de que forma você trabalha, de que forma que você... Tem forma que você não vai trabalhar, tem situações que você não quer fazer. Mas quando ele chama, ele garante. Você vai olhar hoje aqui, nós temos aqui na plataforma 5 pessoas? Não, nós temos mais pessoas. Viemos aqui para adorar a Deus. Mas eu dei um conselho para eles: não faça programa na cama deitado porque dorme. E só se dormir na programação, às vezes você fica voltando um pedaço daquilo que você deveria ter falado.
E você que está nos ouvindo também, você não vai receber aquilo que Deus tem para a sua vida. Porque você vai colher aquilo que você planta. Não imagina que você vai colher um pé de alface se você plantou um pé de feijão. Não, tu vai colher feijão. E se plantou feijão ruim, tu vai colher feijão pior do que você plantou. Então, querido, abre seu coração nesta noite e vem com a gente, vem com esse povo aqui maravilhoso, ó. Olha esse povo, povo abençoado por Deus. Grandioso e poderoso Pai, em Tua presença, sim, mais uma vez, nós se colocamos diante de Ti, Senhor, para que o Senhor possa nos dar a direção nesse trabalho, aonde há vidas do outro lado, Deus, precisando de uma vitória. E nós não sabemos o que os Teus filhos estão pedindo ao Senhor, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Por isso nós oramos, Deus, em favor desta vida, em nome de Jesus. Amém, Jesus? Amém, glória a Deus, né? Vamos receber aí os jovens aí, filho do nosso diácono Levita Bel, em nome do Senhor Jesus. Vamos louvar o Senhor, jovens. Amém. Salvamos, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar, eu vou. Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Ele veio, sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar, eu vou. Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar, eu vou. Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus.
Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, continua sendo Deus. Por isso que eu adoro esse Deus maravilhoso, né? Eu quero aqui chamar o Cleito. Cleito está por aí, Cleito? Amém. Diaconisa Cristiane, prepara uma mensagem em nome do Senhor Jesus aí, amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Vamos lá, Cleito. Dá uma glória para Jesus aí, amado. Aleluia. Ô, glória, amém. O Rei da Glória se despiu da majestade, se assentou com pecadores. Nenhum brilho o trono revelou. Quem saberia que os seus olhos viram o universo sendo feito? Quem acreditaria que o seu cetro já regeu o tempo? Homem tão simples, sem ter lugar onde repousar na estrebaria. Não é o melhor lugar para se estrear. Que notaria que sua voz chamou o mundo à existência, e aquelas mãos mudou o homem à sua semelhança. Como o cordeiro mudo foi levado ao matadouro, não tinha agora seu coração na cruz rasgou. Ficou calado e assinou todas as nossas culpas. Não tinha manchas no Calvário, não reclamou. Foi maltratado e humilhado o Cordeiro de Deus, mas foi fiel até o fim. Quem tira o pecado do mundo revela a eternidade e sua glória em mim. Mas como o leão rugirá e todo olho verá, em glória marchando ele vem, sobre as nuvens ele vem. Ele é o leão e o cordeiro, o mal foi vencido, o céu cantou. Onde está a morte, a tua vitória? O cordeiro foi morto, mas o leão ressuscitou. Oh, 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 oh. Ele ressuscitou. Como o cordeiro mudo foi levado ao matadouro, não tinha agora seu coração na cruz rasgou. Ficou calado e assinou todas as nossas culpas. Não tinha manchas no Calvário, não reclamou. Foi maltratado e humilhado o Cordeiro de Deus, mas foi fiel até o fim. E quem tira o pecado do mundo revela a eternidade e sua glória em mim. Oh, oh, oh. Mas como o leão rugirá e todo olho verá, em glória marchando ele vem, sobre as nuvens ele vem. Ele é o leão e o cordeiro, o mal foi vencido, o céu cantou. Onde está a morte, a tua vitória? O cordeiro foi morto, mas o leão ressuscitou. Oh, 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 oh. Ele ressuscitou. Oh, oh, oh. Ele ressuscitou. Emmanuel, o verbo rei da eternidade, o pão da vida, eu sou o verdadeiro Deus. Ele é o Senhor, libertador e salvador, a rocha eterna, palavra viva, é o bom pastor. Jeová Nissi, Jeová Rafa, Jeová Shalom, Deus Adonai, Kadosh é o Elion, Jeová Jireh, o Elohim, Deus El Shaddai.
Vai chamar com toda a glória eu adorai. Emanuel, o verbo, o rei da eternidade, o pão da vida. Eu sou o verdadeiro Deus. Ele é o Senhor, libertador e salvador. A rocha eterna, palavra viva é o que bastou. Jeová Nissi, Jeová Rafa, Jeová Shalom, Deus Adonai, Kadosh é o Elion, Jeová Jireh, o Elohim, Deus Shaddai. Vai chamar com toda a glória eu adorai, mas como um leão rugirá e todo olho verá, em glória baixando ele vem, sobre as nuvens ele vem, ele é o leão e o cordeiro, o mal foi vencido, o céu cantou, onde está a morte, a tua vitória, o cordeiro foi morto, mas o leão ressuscitou. Oh, 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 ele ressuscitou. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade. Amém, né? Ele está presente, ele está aqui, ele está aí, e está com você também, meu querido ouvinte, aí do lado da sua vida, da sua casa, da sua família. Mas é necessário você abrir o seu coração. Deus, ele fala, crê em mim e crê nos profetas, porque Deus vai usar os profetas. E poderosamente ele está usando aí, como acabou de usar aí o levita, né? O Creço, é um profeta de Deus. Ele ressuscitou. Vamos ouvir agora a palavra do Senhor, mas eu quero pedir alguém aqui da plataforma para fazer a oração para a irmã Cristiane, para a palavra, amém? Irmão Gilberto, faz uma oração aqui para a palavra, em nome do Senhor Jesus, amém? Salve, meus irmãos, na paz do Senhor Jesus Cristo. Senhor, entro na sua gloriosa direção, Pai, para entregar sua filha nas suas mãos, Pai. Use a sua filha, Pai. Seja a sua vontade, Pai. Dê sabedoria, bota a palavra, Pai, que nós precisamos da sua palavra. Use a sua filha, Pai. É que eu te peço, Senhor. Dê força a ela, dê sabedoria, dê ousadia na sua palavra, Pai. É que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém, pastor? Amém, amém. Diaconisa Cristiane com a palavra, amém? Paz do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, né? Gostaria de abrir as Bíblias, convidar os irmãos a vir a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 16. Louvado seja o nome do Senhor, a partir do versículo 16. Atos 16, 16 diz assim: E aconteceu que, indo-nos à oração, nós saiu ao encontro de uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, e a qual adivinhava e dava grande lucro aos seus senhores. E estes, seguindo Paulo a nós, clamavam, dizendo: Estes homens, a quem não anunciamos o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. E isto fez por muitos dias. Paulo, perturbado, voltou a dizer ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo os senhores que esperavam os seus lucros, estava perdida, prenderam Paulo e Silas e lançaram na praça, na presença do magistrado. E apresentou-se ao magistrado e disseram: Este homem, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõe ao costume que não é lícito receber nem prática vista somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados rasgaram-se as vestes, mandaram açoitá-los com vara. E havendo-lhe dado muitos açoites, lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que guardasse com segurança.
ao qual, sendo recebido tal ordem, os lançou nos cárcere interior, ele assegurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e todos os presos escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, e os alicerces dos cárceres se moveram, e logo se abriu as portas, e foram soltos da prisão todos. E acordando o carcereiro, vendo as portas da prisão abertas, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faça nenhum mal, porque todos aqui estão. E pedindo luz, saltou dentro dos tremores e se prostrou-se diante de Paulo e Silas. E tirando para fora, disse: senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? E disse-lhe: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Louvado seja o nome do Senhor, né? A Bíblia fala dessa menina, louvado seja o nome do Senhor, que ela tinha espírito de adivinhação. E os seus senhores tinham muito lucros, porque o espírito que estava sobre aquela menina adivinhavam, e eles lucraram com aquilo. E quando Paulo e Silas deparou com aquela situação, eles expulsaram aquele espírito demoníaco sobre a vida daquela moça. E por causa daquilo, daquela atitude que aqueles senhores não receberiam mais lucro nenhum, eles ordenaram aos magistrados que lançassem Paulo e Silas. É interessante, irmão, nesse texto, é que Paulo e Silas estavam ali fazendo a vontade do Senhor. E a Bíblia relata mais à frente que todos que estavam ali na praça concordaram, porque pelo fato deles usarem o nome do Senhor para expulsar o demônio que estava no corpo daquela menina, todos foram contra ele, porque aqueles senhores não teriam mais lucro. É por isso que a Bíblia nos relata que nos finais do tempo haveriam muitos falsos profetas, enganariam muito até os escolhidos. Mas louvado seja o nome do Senhor. Interessante desse texto não é a situação, louvado seja o nome do Senhor, que Paulo e Silas foram lançados na prisão, não, porque eles foram lançados naquele deserto, naquela prova, naquela prisão, de uma forma serena. A Bíblia relata que Paulo cantava e Silas louvava. Paulo orava e Silas cantava. Eles estavam confiantemente colocando a tua total confiança na presença do Senhor. Eles tinham tudo para dizer ao Senhor assim: Senhor, nós expulsamos o demônio do espírito do engano em teu nome da vida daquela menina. E nós viemos parar aqui, podiam questionar Deus dessa forma, mas eles foram lançados no cárcere e eles começaram, um louvava e outro cantava. Não sei que hora começou essa ligação de ambos, mas eu sei uma coisa, que por volta da meia-noite relata a palavra do Senhor que houve um terremoto. Olha, irmão, Deus não deixou. A Bíblia não fala que foi meia-noite, ela disse que foi por volta. Entendemos que foi antes de virar a noite, antes de virar um novo dia. Deus agiu na vida daqueles dois homens. E eu quero dizer para você que às vezes você tem que esperar algo, pedindo algo, falado algo para Deus, mas pode ser hoje, antes da meia-noite. O Senhor pode, por volta da meia-noite, conceder a você aquilo que tu está pedindo, aquilo que tu tem clamado. Mas você, eu quero perguntar para você, quero deixar essa pergunta para mim nesta noite: como você está diante do Senhor? Você está questionando a Deus ou você está louvando e você está orando? Porque Paulo ensina, não questionou. Tinha tudo, louvado seja o nome do Senhor, para questionar, tinha tudo para jogar Deus contra a parede, tinha tudo para murmurar, para emprestar a boca do cão, como aquela menina que estava sendo usada pelo espírito demoníaco. Mas eles louvavam e oravam.
A Bíblia relata isso. E por volta da meia-noite, o carcereiro, ele teve a ordem que era para trancar com segurança Paulo e Silas, porque ele não queria que eles fizessem mais obra da parte do Senhor para atrapalhar o mover ilícito daqueles homens. E por volta da meia-noite, louvado seja o nome do Senhor, por volta da meia-noite, aleluia, houve um terremoto naquele lugar. Eu quero dizer para você, por causa do seu louvor, da sua adoração, da sua oração, Deus promove um terremoto aonde tiver que promover. Ah, mas irmã Cristiane, que terremoto esse pode ser visível aos olhos carnais, mas ele pode ser colocado com os olhos espirituais. Mas como pode ser um terremoto? Vou te explicar. Você está pedindo a Deus, Senhor, eu estou esperando. O Senhor falou, o Senhor prometeu, o Senhor agiu, estou fazendo a tua vontade, mas eu não posso ficar vivendo uma vida promíscua. Paulo e Silas não tinha vida errada. Paulo e Silas não estavam no meio do adultério, da mentira, da fornicação, da dívida, da fofoca. Eles estavam no meio da vontade, no centro da vontade de Deus. Porque, irmão, se ele não estivesse no centro da vontade de Deus, não ia haver terremoto. As pessoas podem olhar para você, irmão, e pensar que você não é crente. Será que eles olharam para Paulo e Silas e acharam não é crente? Não. Vamos jogar lá no cárcere. Não está assim, vida, vamos ver o Deus. Cadê o Deus? Pode perguntar, pode entrar na mente daquelas pessoas ali naquela praça. E as horas foram passando ali naquele cárcere. Mas o interessante é que por volta da meia-noite houve um terremoto e todas as cadeias, as portas se abriram, irmão, se moveram e abriram. O carcereiro, no meio daquele terremoto, daquele muvuco, aquele monte de terra mexendo, parede tremendo, ele acordou, irmão. E ele viu que todas as portas da prisão estavam abertas. Ele puxou a espada. Como é que ele deve ter pensado assim, como é que eu vou dar conta desses homens todos que saíram aqui? E Paulo e Silas falou assim, não te faça nenhum mal, porque todos aqui estão bem. Até essa parte da mensagem, o que você entendeu, irmão? Você entendeu que Jesus ia agir na vida de Paulo e Silas? Para mim não foi isso. Eu já entendi. Isso já estava claro desde o início do texto. Ah, eu entendi, irmã Cristiane, que foi que ele tiraram o espírito de engano da vida daquela moça. Não. O interessante desse texto é que o carcereiro, ele ia tirar a tua vida. Para ele foi um limite. Mas Deus tinha um encontro com aquele homem. Paulo e Silas falou, não te faça nenhum mal, porque todos aqui estão. Louvado seja o nome do Senhor. Né? Ele falou assim, não faça nenhum mal. E o carcereiro começa a indagar a Paulo e Silas, falando que é necessário. Né? Ele falou assim, ó, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Ele tirou a espada, ele quis matar, né? Ele falou o que é necessário. O que é necessário, Deus tinha um encontro com aquele homem, ele prendeu 2 homens de Deus para salvar um. Olha, irmão, que coisa, né? Como Deus faz as coisas assim de uma forma extraordinária. De uma forma que nós começamos a olhar assim com o olho carnal, a gente não entende. Mas Deus tem um plano, tem um propósito, tem algo para agir. Ele não despede ninguém de não vacilar. Né? O carcereiro tinha uma responsabilidade, guardar Paulo e Silas. E outra, irmão, Paulo e Silas poderiam ver a porta escancarada. Não precisava nem ter acontecido terremoto. Não precisa acontecer terremoto para homem e mulher de Deus ter confiança em Deus. Não, na banda súbia. Não precisa acontecer terremoto, não, necanto. Não precisa aparecer anjo, né, súbia. Você sabe quem você tem crido. Aleluia. Você sabe quem é o Deus
Deus que você tem servido? Quem você serve? Qual o Deus que você serve? Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, o Senhor está à porta. Os dias têm sido abreviados aqui na terra. As pessoas olham para mim, para você e julgam a nossa aparência. A aparência de Paulo e Silas foi julgada, irmã. A nossa queda é esperado 24 horas. As pessoas devem falar assim, é a tribulação em casa, é a tribulação no trabalho, é a tribulação na igreja, é a tribulação na faculdade, é a tribulação, é só a tribulação, irmão. Paulo de Silas podia falar assim, que tribulação é essa que o Senhor me fez parar no cárcere? Eu posso parar no cárcere, irmão. Você pode se parar no cárcere. Sabe para quê? Às vezes Deus pode te colocar lá no cárcere porque tem um preso que precisa ouvir da palavra do Senhor. O carcereiro, ele precisava ouvir que Deus era um soberano na vida de Paulo e Silas. Porque, irmãos, imagina você estar preso e você já entrava no primeiro dia no cárcere, você louvando e um cantando, o outro cantando e o outro orando. E aquilo, olha que confiança. Nós estamos aqui em casa, no nosso conforto, do nosso lar. E Deus acha por bem provar a mim e a você. Ele provou Paulo e Silas. O interessante é que Paulo e Silas não estavam fora do prumo, não, irmão. Não estava fora da régua, não. Não estava fora do funil, não. Estava no funil estreitinho. E ele provou. Ele falou, te usei para tirar os demônios do engano, o espírito do engano dessa menina. Mas vai ter uma retaliação, porque preciso te levar lá naquele lugar. Preciso te mandar ali, porque tem algo para tratar com aquele homem, com aquele carcereiro. Aquela alma minha me pertence, preciso ouvir a minha voz. E Jesus lançou, louvado seja o nome do Senhor, Paulo e Silas lá no cárcere. Irmã, às vezes você fala assim, Senhor, eu me abstinei dos meus prazeres da carne, eu deixei de beber, de me prostituir, de trair a minha mulher, de trair meu marido, de enganar as pessoas, de mentir, de ter na roda dos escarnecedores, eu deixei de tanta coisa. E eu só vejo tribulação, prova e luta. Parece que eu oro ao Senhor e a minha oração está... Parece que ela não sobe. Sobe, irmã. Sobe, irmão. A prova está aqui em Atos 16. O que Paulo e Silas entraram no cárcere e fizeram? O que a Bíblia fala que eles fizeram? Oraram e cantavam. Paulo e Silas louvavam e oravam. A Bíblia fala. Ela fala isso. Olha a receita do bolo para mim e para você hoje. Eles não chegaram no cárcere e falaram assim, ué, meu Deus, cadê o Deus? Não fizeram isso não, chegaram no cárcere e eles combinaram assim, Silas, eu louvo, você ora, quando você enjoar de orar, eu oro e você louva. E vai ser assim até o sol raiar. E antes do sol raiar, Deus olhou lá de cima, olha, irmão, Deus olhou do alto. E ele fez, vou tremer a terra, Deus faz a terra tremer. Há um hino que se diz assim, se a gente orar, esse templo treme, treme. A prova não é da boca da irmã Cristiane, é a palavra de Atos 16. Em Atos 16 diz, se você orar, o templo treme. E treme mesmo, irmão, treme. Deus não deixa, irmão, você passar na prova e não dá uma resposta. Mas uma coisa você precisa estar na posição. Você está no prumo, você está na régua, você está no funil, começou, irmão, já desceu a pancada. Você está fazendo a vontade de Deus ou você está brincando, irmã? O tempo de brincar, quero te adiantar hoje, nesta noite, já passou. Você brincou lá atrás, há 10 anos, vi hoje não, Jesus está ali, irmã, ele está ali. E se você abrir o olho e fechar e brincando,
lamento te dizer, você corre um grande risco. Você corre 99,9 para não dizer 100 de ir para o inferno. Você brincar com Deus, você não ter uma vida de santidade, você levar as coisas do Senhor como tu leva a tua vida pessoal. E quando nós estamos cheios de pecado na cara, interessante que nós não conseguimos ver o nosso erro. Não conseguimos não, irmão. Aqueles homens estavam cheios de erros. Você está pensando que ele falou assim, não, ele podia admitir, havia um arrependimento ali, falar assim, não, deixa, Paulo e Silas estão certos, nós estamos usurpando as pessoas, enganando, levando, passando as pessoas para, não, vamos lá na praça, vamos fazer um montinho, a panelinha, vamos arquitetar contra 2 homens de Deus. Não se levante. Quero te dizer aí, se você está pensando em se levantar contra um homem, uma mulher de Deus, alguém que serve ao Senhor com temor, não ouse a se levantar. Eu vou te adiantar uma coisa, eu tenho até pena de quem se levanta. Porque, irmão, quando você se levanta contra uma mulher que encanta hora, que 9 horas o negócio não fica bom. Já pensou aquela irmãzinha, irmã, que todo dia ela lê o mesmo versículo bíblico, que ela desce na oração toda hora, que ela apresenta aquele papel que ela fez o pedido, levando pro alto aquilo. Aquilo é perigoso, irmão. É perigoso. E é por isso, irmãos, que nós sofremos perseguições. Quando ninguém te perseguir, todo mundo achar que você é um camarada 10, olha, aquele irmão é 10, todo mundo gosta dele. Meu Deus, eu tenho até medo quando eu escuto uma pessoa falar assim, todo mundo gosta de mim, eu não tenho nenhum inimigo. Eu falei, meu Deus, tem uma coisa errada. Ou tá com ele ou tá comigo. Porque Jesus não agradou todo mundo. Nós, cheios de falhas, cheios de erros, cheios de pecados, vai agradar, todo mundo vai agradar. E vou dizer mais uma para você, para te deixar mais animado. Se tu estiver fazendo a vontade do Deus Altíssimo, se estiver no prumo, na régua, no funil, se você estiver se abstimando do desejo da tua carne, se você não for mais ladrão, não for mais traficante, se tu não for mais pedófilo adulto, se tu aí da prostituição, da mentira, do engano, da fofoca, daquelas coisinhas, irmão, que não vai permitir você entrar no reino do céu, irmão, você vai ter muito inimigo, muito. Vão olhar para você, sua cara não é a cara daquela irmã, a cara dela é bem assim. Sua cara não tem nada, irmão. Mas o semblante do Senhor espelha em você. O brilho do Espírito Santo espelha em você. E isso já basta para incomodar o inferno. O Senhor faz o inferno estremecer, irmão, se tu orar. Tu ora? Irmão, pode não ser agora. O caso de Paulo e Silas precisava ser para ontem. Deus olhou e falou, não, eu tenho que agir. Não por merecimento de Paulo e Silas, mas pelo nome do Senhor. Eles lançaram aquele homem ali, não para castigar ninguém, não. Para que a palavra fosse anunciada ao carcereiro. O carcereiro precisava ouvir. Cara ouvinte, nesta noite, assim como você precisa ouvir que o Senhor está à porta, você precisa ouvir que o Senhor vai voltar, e o Senhor vai voltar para buscar um povo lavado e remido, mas não com essa água que não limpa, mas a água que jorra do rio da vida. Essa água que você bebe, não tem mais sede. Essa água terrena, nós temos muita sede ainda. O Senhor vai vir buscar um povo. E esse povo, irmão, eu vou te dizer uma coisa, no dia da vinda do Senhor, a igreja vai estar lotada, vai ter pastor pregando, vai ter pessoas cantando no grupo das irmãs, no grupo dos varões. Vai ser triste para aquele que olhar e ver a roupa lá no chão caída.
Falar, cadê a irmã Cristiane? Cadê o pastor Joel? A irmã Vicentina? Cadê cada irmão? A live vai ficar... Tomara que essa live fica desgovernada. Eu creio nisso. Não fique ninguém olhando, cadê o irmão A, irmão B? Essa live ela precisa ficar vazia, irmão, neste dia. Porque nós hoje estamos pregando a palavra do Senhor. Eu estou anunciando aí para você que pensa em se suicidar. Para você que pensa em arquitetar e tirar a vida de alguém, é para você, irmão. Essa mensagem é para você que vive com um homem, vive com uma mulher, sendo do mesmo sexo que você. Você vai para o inferno. Você precisa se arrepender, porque Deus não vai te receber. Hoje é noite de salvação, mas irmã, eu amo a minha namorada, minha irmã, se arrependa. Porque isso aí é a tua carne, que você pode matá-la a qualquer momento. Dizer para ela que Jesus é mais forte. É a dose mais forte. Ah, mas eu amo meu esposo, meu marido, eu e ele. Não, irmão. Você não foi criado para isso. Deus não fez você e eu para isso. Fizemos nós para se relacionar com pessoas de outro sexo. Isso virou uma moda. Ah, eu estou fazendo minha transição, irmão. Se arrependa enquanto há tempo. Porque se você fizer a transição, se arrepender depois, amém. Pior se você fizer e não se arrepender, mudar o nome, fazer o que não deveria. Deus não vai te receber. Não existe, irmão, ateu. Ateu é aquele rebelde que não quer acreditar na existência de Deus. O ateu vai querer me engolir agora. O agnóstico, não existe isso, irmão. A Bíblia diz que você vai ter que dobrar o seu joelho e vai ter que falar santo, santo, santo. Não é a Cristiane que está falando isso. Isso não existe. É Satanás que botou isso na tua mente e você gosta de dar lugar para ele. Dá lugar ao Espírito Santo de Deus. Se você falar assim, será que a pregação dessa irmã é verdade mesmo? Quer fazer um teste hoje, irmão? Te convido a fazer um teste. Te convido a falar assim, Senhor, eu estou morando aqui, eu sou uma mulher e moro com outra. Se isso dessa irmã está pregando é verdade, fala comigo. Me faz entender que eu estou no pecado. Mas não, as pessoas querem dar um nomezinho, botar um jeitinho para o pecado. Se você está tornando ser, irmão, na tua igreja, irmão, e você não é casado, você tem uma vida doble, se arrependa hoje. Se você não testemunha, se tu rouba, trafica e acha que cada vez que você vai no culto, que ninguém sabe da tua vida doble, Deus está te dando apenas algumas oportunidades. Mas um momento Deus vai puxar a corda. E esse momento de Deus puxar a corda, como ele puxou aqui em Atos 16, ele deu corda para aqueles homens, eles ganhando dinheiro de forma ilícita. Aí um momento que Deus fala, epa, chega. E quando Deus dá um basta, irmão, tomara que Deus dê um basta, você esteja numa posição. Não pense você, irmão, que você está fora da igreja 40, 20, 30 anos. Ai, irmão, eu leio a Bíblia. Deus sabe que eu não preciso precisar. A Bíblia diz que com bom e com suave os irmãos vivem em união. Então você não pode ficar em casa. Você tem que estar lembrado em um corpo para você fazer parte do corpo de Cristo lá na glória. Entendeu? Então, que nesta noite, louvado seja o nome do Senhor, você venha ter uma noite de despertamento. Desperta tu que dorme, porque ainda há tempo. Ainda há tempo. E quando houver tempo, a palavra vai ser pregada, a sã doutrina vai ser anunciada. Mas que você venha se arrepender. Eu agradeço a oportunidade nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Deus, em tua presença, quero aqui mais uma vez agradecer ao Senhor por estarmos aqui unidos, reunidos na sua presença, mas eu busco, Deus, pelas essas vidas que se encontram nos ouvindo agora, que o Senhor venha trabalhar em favor dessas vidas, e eu creio na promessa, em nome de Jesus. Amém, Jesus?